Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Thalita falando aqui e eu trago para vocês essa videoaula para a gente desenvolver, nossos conhecimentos sobre o capítulo 15 do nosso livro didático, que trata sobre calor, tá? Vocês sabem dizer o que é calor e temperatura? Qual a relação que existe entre esses dois conceitos? Bem, calor é a energia transferida entre dois corpos que têm temperaturas diferentes, né? E já a temperatura seria um sistema, de medida de agitação térmica das partículas que constituem um sistema. Esse sistema, ele poderia ser um corpo, por exemplo, né? Temperatura e calor são conceitos fundamentais da termologia, que é uma área, da ciência, mais especificamente das ciências físicas, que estuda os fenômenos associados ao calor, que a gente conhece muito bem, né? A gente sempre falou de aquecimento global, a gente sempre falou de efeito estufa, a gente sempre falou de troca de energia entre os organismos, mesmo quando a gente fala de cadeia alimentar, né? Lembra que a gente fala sobre essa troca de energia? Então, assim, esse conteúdo que a gente vai ver hoje, muito a gente já aprendeu em outras aulas, né? Então a gente só está agora sistematizando para que a gente possa conhecer realmente de fato o conceito desses termos que a gente está vendo aí no nosso dia a dia, ok? Muitas vezes esses dois conceitos, temperatura e calor, são utilizados como sinônimos. Porém, apesar de estarem associados, eles têm aspectos bem distintos. Muitas vezes a gente diz assim, ai, mas hoje está fazendo tanto calor, né? Na verdade, não é que está fazendo calor, né? Na verdade, a temperatura, que é a agitação térmica, né? A agitação térmica das partículas, ela está elevada, né? Então, a gente costuma, utilizar esses dois termos como se fossem a mesma coisa, tá? Temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação dessas moléculas, como eu falei, de um sistema, ou a energia cinética das moléculas de uma determinada quantidade de matéria. Quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, maior será a sua temperatura, né? Então, a gente estuda a temperatura para entender como está, a energia cinética das moléculas que compõem um determinado corpo, um determinado sistema, ok? Já calor, que também pode ser chamado de agitação térmica, corresponde à energia em trânsito, que se transfere de um corpo para outro em razão da diferença de temperatura. Essa transferência ocorre sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que se atinja um equilíbrio térmico, né? A gente ouve falar assim, quando a gente fala de calor, né? Que os corpos, eles se atraem para quê? Para que eles consigam um equilíbrio térmico, né? Ou seja, o corpo de maior temperatura transfira calor para o corpo de menor temperatura. Quando você tá com frio, o que é que você procura, né? Se agasalhar, né? Ou então abraçar-se com o pai, com a mãe, com o irmão, né? Com a irmã, a gente quer ficar bem juntinho, né? Então, esse comportamento mostra que a gente precisa receber calor para que o nosso organismo fique em equilíbrio. E a unidade de medida mais utilizada para calor é a caloria, né? Que a gente simplifica com a palavra cal, né? Mas a sua unidade no sistema internacional é o Joule, né? Vocês vão estudar isso mais lá na frente. Só estou citando aqui hoje para que vocês já vão assim se familiarizando com esses termos, ok? A caloria, ela é definida como a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. A relação entre caloria e joule é dada por uma caloria que é igual a 4.186 joule, né? Então, deixa isso para depois, no próximo vídeo aula a gente vai tratar melhor sobre isso, ok? E o aparelho, hein? O aparelho para medir a temperatura, né? O aparelho termômetro
é usado para determinar os valores de temperatura. Ele consiste em um fino tubo capilar de vidro, né, como representa aí na imagem, graduado. O que significa graduado? Tem essas numerações, igual como se fosse uma régua, né? E que contém um tubo cheio de mercúrio líquido, né? Mercúrio é um elemento químico, tá? E à medida que a temperatura aumenta, esse líquido se expande pelo capilar. O elemento mercúrio é um metal líquido em baixas temperaturas, né? Então, ele é líquido no intervalo de temperatura de 38,9 graus Celsius até 356,7 graus Celsius. Ou seja, a temperatura corporal do ser humano varia aí entre 36 e 37,7, né? Na sua constância normal. A partir de 37,7 já é considerado febril, né? Então, assim, o mercúrio, que é esse elemento que é utilizado dentro do termômetro, do capilar do termômetro, mesmo que a temperatura de um organismo ou de um ambiente, né, digamos aí num deserto, chegue a 50 graus Celsius, esse termômetro ele não vai quebrar, ele não vai estourar, ele não vai explodir, né? Por quê? Porque o mercúrio, que é o líquido utilizado dentro do termômetro, ele suporta temperaturas elevadas até 356,7 graus Celsius, né? Muito interessante, né, pessoal? Isso? Como todo líquido, o mercúrio se expande na medida em que ele é aquecido, né? Sendo assim, ele se move ao longo do tubo do termômetro, determinando a temperatura. A sua taxa de expansão é calibrada na escala de vidro, como a gente está observando aí na imagem. A expansão é linear e pode ser calibrada com precisão. A graduação do tubo permite visualizar a variação de temperatura. Essa graduação é denominada escala termométrica do aparelho. A escala de graduação mais usada é a escala Celsius, né? Então, para elaborar essa escala, foi preciso 2 pontos de referência: a ebulição da água e o seu congelamento ao nível do mar. Vocês lembram o que é nível do mar? Rapidinho aqui, ó, nível do mar é quando uma determinada região ela está numa altura igual ao mar, ok? E então, o ponto de ebulição da água ao nível do mar é 100 graus Celsius. E o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, né? A escala Kelvin é reconhecida pelo Sistema Internacional e conhecida como escala absoluta, mas não é muito usada em trabalhos científicos, né? Ela é utilizada mais a nível cotidiano mesmo, né? Nos hospitais, em clínicas, laboratórios, nas nossas residências, ok? Aí eu vou apresentar para vocês agora as 3 escalas mais conhecidas, que são as escalas de Celsius, Kelvin e Fahrenheit, né? A gente tem aqui respectivamente cada uma, tá? E nessa imagem, ela apresenta pra gente as 3 escalas e também o ponto de fusão e de ebulição de cada uma das 3 escalas termométricas. No caso aí da escala Celsius, né, que é a primeira, a gente tem como ponto de fusão 0 graus Celsius e ponto de ebulição 100 graus Celsius. Já na escala de Fahrenheit, né, que é a do meio, a gente tem como ponto de fusão o momento em que o gelo começa a se derreter, né, 32 graus Celsius. E o ponto de ebulição 212 Fahrenheit. Desculpa aqui, pessoal, retornando, corrigindo aqui. Na escala de Fahrenheit, o ponto de fusão é quando o gelo começa a se derreter, né? A uma temperatura de 32 graus Fahrenheit, ok? A gente usa o F para a escala de Fahrenheit, o C para a escala de Celsius e o K, desculpa, para a escala de Kelvin, ok? Aí a gente tem aí o ponto de ebulição 212 graus Fahrenheit. Já na escala de Kelvin, a gente tem como ponto de fusão a temperatura de 273 Kelvin e o ponto de ebulição 373
graus Kelvin, né? E a gente tem aí uma foto, né? Cada um dos três, né? Pesquisadores das escalas termométricas. Primeiro a gente tem aí o Celsius, depois a gente tem aí o Fahrenheit e o Kelvin, ok? O que seria o zero absoluto, hein? O zero absoluto é quando as partículas fundamentais da natureza têm um movimento vibratório mínimo, né? Ou seja, elas quase não estão mais se movimentando. Não existe um limite para a temperatura quando começamos a aquecer um material. Do estado sólido, ela vai para o líquido, depois para o gasoso. Separa-se em moléculas, átomos, até chegar em uma nuvem de partículas eletrizadas, também chamada de plasma, encontrada no interior das estrelas, por exemplo, onde a temperatura é extremamente elevada. Contudo, há um limite para o resfriamento, né? Que é o chamado zero absoluto. Situação em que a pressão é nula, a temperatura não pode diminuir mais e não se pode extrair mais nenhuma energia do material. Porque quando a gente fala que algo está resfriando, na verdade ele está perdendo temperatura, está perdendo energia. Né? Então, quando a gente fala de zero absoluto, é quando aquele material não tem mais nenhuma energia para ser retirada dele. Né? Então, quando a gente fala de diminuição de temperatura, a gente vai diminuir, mas vai chegar um ponto que a gente não vai mais conseguir diminuir mais a temperatura daquele objeto, daquele corpo. Isso é o chamado zero absoluto, tá? Diferente do aquecimento, né? Que a gente pode aquecer, como eu exemplifiquei um pouco mais cedo. O zero absoluto é definido como a menor temperatura de um corpo, né? Que ele pode chegar que está no universo, né? Ou seja, o zero absoluto é definido como a menor temperatura que um corpo pode estar no universo. É a temperatura na qual as moléculas do corpo têm energia cinética média nula, ou seja, não existe mais nenhuma movimentação das partículas desse corpo. Ou seja, essas partículas elas estão em repouso. Na teoria seria o zero, né, da escala Kelvin, ou menos 273,15 graus Celsius. Mas em laboratório, o máximo que se conseguiu foi aproximadamente uma temperatura de 1 vezes 10 a menos 12 Kelvin, né? Ok, pessoal? Então, o zero absoluto é a temperatura mínima que um corpo pode chegar até não conseguir mais se extrair mais energia daquele objeto ou daquele corpo. Energia térmica, né? O que seria energia térmica versus calor, né? Igual a calor, desculpa. Corresponde à energia em trânsito, que se transfere de um corpo para outro em razão da diferença de temperatura, né? Em nossos estudos relacionados à termodinâmica, a gente vai ver que quando colocamos dois corpos de temperaturas diferentes, um corpo frio e um corpo quente, por exemplo, em um mesmo recipiente isolado do meio, né, do meio externo, com o decorrer do tempo, perceberemos que as temperaturas irão se igualar. Esse fato acontece pois um corpo de maior temperatura, ou seja, aquele que tem maior agitação térmica, transfere calor para o corpo de menor temperatura, ou seja, transfere energia térmica, que é aquilo que a gente já tinha falado anteriormente, né? Quando a gente fala de energia térmica, na verdade a gente está falando das partículas, né, de calor que um corpo vai transferir para outro, para que eles estejam em equilíbrio térmico. Né? Em física, sempre fazemos uso das unidades de medida, que na verdade são usadas para caracterizar uma grandeza física. Portanto, se trata de energia, ou seja, calor. A unidade de medida que utilizaremos é o Joule, representada pela letra J, como eu já falei para vocês, J maiúsculo. Ou podemos usar também a caloria, né, que é representada pela palavra cal, CAL. O valor entre essas duas unidades ficou definida da seguinte maneira. Posso desenhar aqui para vocês? Seria assim, 1 cal é igual a 4
4.186 Joule, ok? Onde 1 Joule, né? 1 Joule, vou colocar o Jzinho aqui em cima, é igual a 0,239 caloria, tá? Que só a título de informação, ok? Quando a gente fala de mudança de temperatura, né, a gente usa esse termo para referir-se também à mudança do clima, né, ou mudança climática, ou alteração climática, e refere-se à variação do clima em escala global, ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. Essas variações dizem respeito a mudanças de temperatura, precipitação, nebulosidade e outros fenômenos climáticos em relação às medidas históricas. Tais variações podem alterar as características climáticas de uma maneira e alterar a sua classificação didática. Os tipos de classificação entre as regiões climáticas são classificações do clima, né? Então, a gente vai ter diversas classificações que vão nortear, né, a classificação do tipo de transformações e mudanças climáticas, né? Então, quando a gente fala de mudança de temperatura, é porque houve uma oscilação, né? Muitas vezes pode acontecer uma oscilação brusca de temperatura e um fenômeno atmosférico acontecer, né? Muitas vezes, como a gente já presenciou até mesmo aqui no nosso estado, né? A queda de chuva de granizo, né? Pedras de gelo, né? Então, assim, são eventos climatológicos que acontecem quando ocorre uma mudança de temperatura, né? Uma mudança brusca de temperatura, ok? Para isso acontecer, também vai desencadear uma mudança de fase, né? Muitas vezes da matéria. A gente fala muito das mudanças de fase da água, né? Fase da matéria é a fase ou forma física que os corpos apresentam, tá? Eles podem se apresentar em 3 formas ou fases distintas, que a gente chama estados físicos, né? No caso, sólido, líquido e gasoso, como a gente tem aí representado na nossa imagem. O sólido, os corpos, né? Eles apresentam uma definição em forma porque suas moléculas, muitas vezes, estão próximas, quase sempre, como a gente está vendo aí na nossa imagem, as moléculas elas ficam aglutinadas, né? E o que possibilita uma atração bastante intensa entre elas. Por isso que elas ficam bem unidas, por isso que quando a gente vê a água se solidificando, a gente consegue visualizar ali cristais de gelo, né? Por isso que a gente consegue colocar uma pedra de gelo na palma da mão, né? Porque as suas partículas elas estão bem aglutinadas. A força atrativa entre elas faz com que o corpo sólido possua apenas um movimento vibratório, né? Então, não tem agitação das moléculas. No estado líquido, a gente observa a interação entre os líquidos é bem menor, né? A interação das partículas no líquido, nas substâncias líquidas, é bem menor. As moléculas, elas estão mais separadas uma das outras, fazendo com que elas fiquem se distanciando, né? Um líquido possui volume próprio, porém, sua forma depende do recipiente onde ele está armazenado, né? Já as partículas no estado gasoso, por não possuírem forma nem volumes próprios, os gases, eles ocupam todo o espaço disponível no meio onde se encontram. Todas as fases da matéria apresentadas existem em razão da temperatura do corpo em análise, né? No caso aqui a gente está falando da temperatura do corpo da água, porque a gente está falando aqui a transformação, a mudança de fase, né, da água, né? E a gente observa aí que existem algumas fases que precisam sempre estar sendo lembradas, né? Transformação de sólido para gasoso sem passar pelo líquido é chamada de sublimação.
A passagem de gasoso para sólido sem passar pelo líquido é chamado de ressublimação. A passagem do sólido para o líquido é chamada de fusão. A passagem do líquido para o gasoso é chamada de vaporização. A passagem do gasoso para o líquido é chamada de liquefação ou condensação. E também a passagem do líquido para o sólido é chamada de solidificação. Que seria dilatação térmica? Dilatação térmica é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a uma variação de temperatura. De uma maneira geral, os corpos, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, aumentam suas dimensões quando aumentam a sua temperatura. Observa para mim aí a charge que eu coloquei. Não consigo desatarrachar essa porca. Aí o outro diz assim, eu consigo, né? A broca tá tão presa ali no parafuso, né, que ele não consegue tirar. Mas aí o outro cara esperto, porque tem algum conhecimento científico, né, com certeza, ele vai lá, aquece um pouquinho, né, na chama de uma vela e a porca sai do parafuso. E o outro fica intrigado. Na verdade, o que foi que aconteceu aí? Um aumento de temperatura faz com que aumente a vibração e o distanciamento entre os átomos, que constituem um corpo sólido, no caso aí o metal, né, o ferro. Em consequência disso, ocorre um aumento nas dimensões. Dependendo da dilatação mais significativa em uma determinada dimensão, comprimento, largura ou profundidade, a dilatação dos sólidos é classificada como linear, superficial ou volumétrica, tá? Aí a gente também tem outro exemplo, né? A gente quer tentar passar ou entender, né, como foi que essa bola passou por esse círculo aí que a gente tá vendo na imagem. Como foi que isso conseguiu passar, né? Aí o que foi que a gente vai fazer? A gente coloca essa bola para aquecer, né? Chama aí de um bico de Bunsen. Isso é um experimento de laboratório, né? Esse objeto aqui é um bico de Bunsen porque tem uma chama, né, parecida com a chama de um fogão. Muitas vezes ele é movido a gás, tá? E aí, quando a gente aquece a bola, né, a gente consegue retirar ela, né, ali através daquele círculo que antes a gente não estava conseguindo retirar, ok? Então, a gente tem aí a dilatação térmica. E a gente consegue visualizar a dilatação térmica no nosso dia a dia também. Por exemplo, nos trilhos do metrô, né? Sempre é preciso deixar um espaço, né, entre uma linha e outra, né? Eu esqueci o nome daquela linha do trilho do metrô, mas observa que sempre eles têm umas emendas, né? Nessas emendas sempre vai haver um espaço. Para que serve esse espaço? É para que quando o trilho esteja altamente aquecido pelo calor do sol, né, o calor ambiente, esses trilhos eles não fiquem quebrando, como a gente vê aí na imagem, nesse momento aqui, né, para que não aconteça isso. Por quê? Porque isso pode fazer com que o trem, o metrô, ele saia do trilho e ocasione um acidente, né? Então, a dilatação térmica, o conceito e o conhecimento sobre esse conteúdo é utilizado no nosso dia a dia para que a gente possa entender, né, como que os fenômenos naturais acontecem. E aí, na charge diz assim: o engenheiro não esperava um verão tão intenso, né? Na verdade, ele não tinha conhecimento sobre dilatação térmica. Energia transitando na forma de calor, né? A gente vai falar um pouco sobre energia transitando na forma de calor e a gente vai falar de 3 conceitos muito importantes: condução, convecção e radiação, ok? Aí na imagem a gente tem a nossa fonte de energia, né, que é o Sol, a nossa estrela, e ele está emitindo ondas de calor, né, que a gente chama de ondas eletromagnéticas para a Terra. O Sol ele nos fornece toda a energia necessária para a nossa sobrevivência, assim como a sobrevivência de todas as formas de vida que existem no nosso planeta, ok? Por condução, né, o que seria essa transferência de calor por condução? No estado da transferência de calor por condução térmica ou difusão térmica, que também é assim chamado,
é a transferência de energia térmica entre os átomos e moléculas vizinhas em uma substância devido a um gradiente de temperatura. Isso vai ser muito mais fácil quando o objeto que a gente estiver utilizando seja um objeto que transfira calor facilmente, como por exemplo os metais, né? Os metais, eles conseguem conduzir energia de forma bem mais rápida. Por quê? Porque os seus elétrons, eles são facilmente desligados do núcleo atômico, ok, pessoal? Essa imagem mostra o fenômeno da convecção, né? Que convecção, gente, é o movimento ascendente ou descendente da matéria em um fluido. A diversão é o termo empregado para o movimento horizontal, em partículas para a massa de ar. Ambos não podem ter lugar em sólidos, em vez que, por definição, nem correntes de massa, nem taxas de difusão significativo podem ocorrer em sólidos. Ou seja, se você pensar, né, nos processos de transmissão de calor, né, que ocorrem em virtude dos movimentos ascendentes, a gente vai observar aí um momento que não vai ocorrer um equilíbrio térmico. Na verdade, vai ocorrer aí um fenômeno brusco, né? Isso acontece muito em muitas regiões, inclusive aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade. Conversão térmica, ou simplesmente chamada de conversão, é um processo de transmissão de calor, né? Que quando um corpo está inserido em um líquido, por exemplo, ou no meio gasoso também, sofre a ação de uma força vertical para cima, chamada de impulso, né? É como se fosse empurrado. Essa força é proporcional ao volume do fluido deslocado pelo corpo. Como o fluido aquecido passa a ocupar o volume maior, ele sofre mais impulso e sobe, dando origem ao movimento ascendente, que é como a gente está vendo aí nessas setas. A subida do fluido aquecido dá espaço para que as porções mais frias e mais densas do fluido desçam, formando um movimento descendente. O processo continua até que todo o fluido esteja sobre a mesma temperatura. Isso aí, gente, acontece muito quando tem tempestades, né? O dia tá muito quente, por exemplo, e aí de repente vem uma tempestade, né? Vem uma chuva. A gente se pergunta, nossa, tava tão quente, de repente choveu, né? Na verdade, aconteceu essa convecção térmica, ok? Essas brisas litorâneas que acontecem de dia e de noite também, na verdade, elas têm um posicionamento influenciado pela temperatura, né? A temperatura que também vai influenciar a movimentação do ar. Ou seja, o ar sempre se desloca do ponto onde a pressão é mais alta para onde ela é mais baixa. Isso significa ou explica por que a brisa marítima surge da diferença de temperatura entre o mar e o continente. Para se aquecer, a água precisa de mais energia solar do que a terra. Ambas recebem a mesma quantidade de energia, mas o mar aquece mais porque o solo é mau condutor e concentra o calor. Enquanto a água é boa condutora e dispersa o calor para as profundezas. Assim, a temperatura mais alta da Terra aquece o ar sobre ela, tornando a pressão atmosférica menor, e que sobe, né, sobre o oceano, fazendo o vento soprar para a Terra, né? À noite, a situação se inverte. O mar demora para esfriar, porque as águas profundas mantêm a temperatura noturna quase igual à temperatura durante o dia. O ar sobre o oceano é mais quente que a terra. Como a pressão sobre o continente é mais elevada, os ventos se dirigem para o mar, que tem pressão mais baixa. Por isso que os pescadores, eles saem para pescar durante a noite, né? Porque o vento vai levá-los para dentro do mar alto, e durante o dia eles retornam
Por quê? Porque os ventos vêm do mar para a terra, ok, pessoal? E quando a gente fala desse conteúdo, né, de mudanças de temperatura, calor, né, a gente também sempre vai trazer aqui em cast, né, as mudanças climáticas e o aquecimento global, né, pessoal? Então, assim, é sempre importante a gente trazer que a Terra, ela tem sofrido muito nas últimas décadas, né? A questão do aquecimento global pode interferir em poucas décadas a quantidade de água potável, né, para nossa sobrevivência, a existência e a permanência de diversas espécies. Então, tudo isso é influenciado pelas mudanças de temperatura, ok? E aí a gente também traz aqui o efeito estufa, né? A gente pensa assim, o efeito estufa é ruim, o efeito estufa prejudica, né? Na verdade, quem fala isso é porque não entende, não conhece, mas vocês já sabem, né? Que o efeito estufa, ele é importante para o nosso planeta. Por quê? Porque o efeito estufa, ele faz uma camada protetora, né, na nossa atmosfera e faz com que a gente conserve a energia da nossa Terra, do nosso planeta constante, né? A média do nosso planeta é aí mais ou menos entre 15 e 25 graus Celsius, né? Então essa média aí, ela é ideal para a existência de vida das mais variadas formas. Mas infelizmente pela ação antrópica, né, indústrias, desmatamento, escapamento de veículos sem um devido cuidado, né? Hoje todo mundo quer ter um carro, né? Então, isso acaba aumentando mais ainda o índice de CO2 na atmosfera, fazendo com que a camada de ozônio que protege o nosso planeta, ela seja desmanchada, né? E aí os raios solares vão entrar com muito mais frequência, né? Aumentando a temperatura do planeta, né? Então, efeito estufa, gente, a gente precisa estar sempre falando sobre isso, porque o efeito estufa, ele é um fator responsável e importante para a sobrevivência e manutenção da vida no planeta Terra, tá? E preservar a camada de ozônio é responsabilidade de todos nós, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, tá bom? Eu gostaria de estar presente com vocês na nossa sala de aula, mas infelizmente a gente ainda não tem essa possibilidade, tá bom? Mas eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu preciso que vocês leiam o capítulo, tá bom? E respondam as questões desse capítulo. Um abraço, fique com Deus.